Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Você pode fechar os seus olhos um instante, curvar a sua cabeça, se possível. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Até porque nós viemos a este lugar não para outra coisa, senão louvar o teu santo nome, bendizer o Senhor, Deus Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, naturais e espirituais, conhecidas e desconhecidas, coisas, ó Pai, que estão ao nosso redor e outras tantas que jamais poderemos contemplar aos nossos próprios olhos. Senhor, não há tamanha potência, não há tamanho poderio, não há nada que se compare ao Senhor em grandeza, em poder e capacidade de ser e fazer. Meu Deus, nós nos achegamos ao Senhor, meu Deus, com o coração contrito, humildes na Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez e nossa necessidade de um Deus, de um Senhor e de um Salvador. Meu Deus, porque a nós homens, nós que nascemos tão pequenos, meu Deus, e tão acessíveis ao pecado, meu Deus, tão destinados a uma morte eterna, mas graças ao Senhor, há salvação no nome de Jesus, seu Filho amado, que nos foi enviado. A Ele seja dado louvor e graça, a Ele sejam dados, meu Deus, louvores, exaltação, que diante do nome dEle, que é o nome que está acima de todo nome, toda língua confesse, todo joelho se dobre, que reinados se curvem diante do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite não queremos outra coisa, senão exaltar e bendizer o Teu santo nome. Jesus, tenha liberdade neste lugar, nós nos rendemos a Ti, não como quem em um rito religioso oferece ao Senhor palavras vazias, mas oferecemos a Ti, Senhor, em vida, meu Deus, Pai, em plenas faculdades, meu Deus, mentais, rendemos ao Senhor nosso louvor e nossa adoração. Que o Senhor receba, meu Deus, no trono da graça, todo louvor e toda honra, porque o Senhor é digno de tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de vocês, amém? Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Uau! Minha dicção ficou boa e ninguém cai nisso mais, né? Queridos, vocês viram agora há pouco os nossos avisos. Eu quero apenas reforçar, sexta-feira agora. Peraí, antes de falar desse, onde estão os casais da igreja? Quem é casado aí, levante a sua mão, glória a Deus. Pegue na mão do seu cônjuge aí, diga assim: obrigado, meu Deus, por essa pessoa. Graças a Deus, a família do Senhor que se reúne. É muito bom estarmos reunidos em família, cultuando ao Senhor. Inclusive o nosso culto de celebração, muitas vezes dizemos, é o culto da família, e nós temos um encontro especial a essa parte muito importante da igreja, que são os casais, as famílias que constituem, né, que são constituídas por casais. E nós, sexta-feira, às 20 horas, temos um encontro aqui. Nosso grupo, iniciamos um grupo essa semana e lá já tem 200 e poucas pessoas nesse grupo, e glória a Deus, mais de 50 casais já confirmaram a sua participação nessa nossa primeira rede de casais do ano de 2026. E você, casal, que ainda não faz parte do grupo, nos procure a mim, procure a Bispa Vanessa ou algum outro pastor, o Tininho está por aqui? Tininho e Maena? Estão ali, o pastor Tininho e Maena, que são nossos líderes de casais, pode procurar eles também, e nós adicionaremos vocês no grupo de casais, amém? E
reforçando, dia 1º de março, nós temos o nosso pertencer. A você que está chegando à igreja agora e deseja conhecer mais, para tomar uma decisão cheia de convicção e entendimento acerca do nosso jeito de ser igreja, dia 1º de março, domingo pela manhã, nós teremos então o nosso pertencer. Amém? Você que está chegando à igreja agora não pode deixar de participar. É o primeiro grande passo que você dá para o relacionamento com a igreja local. Amém? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Eu quero trazer hoje para nós o entendimento de um exercício espiritual. Primeira Tessalonicenses 5:17, versículo bem grande. Orai sem cessar. Em algumas versões da minha mesmo diz assim: nunca deixem de orar. Glória a Deus. Senhor, obrigado por sua palavra, meu Deus. Eu quero trazer hoje uma mensagem que eu intitulei de o combustível dos imparáveis. Assim, uau, o tema, né? O nome é bonito, né? Mas o tema principal é a oração como o fundamento do ministério e de toda uma vida cristã. Nós temos como base então esse texto, é um ensinamento, uma direção do apóstolo Paulo à igreja. Orem sem cessar. Agostinho de Hipona, o santo Agostinho, dizia que o desejo de Deus já é em si uma oração. Creio eu que ele diz isso embasado naquilo que está disponível a nós do conhecimento de Deus. Não se pode conhecer a vontade de Deus plena e exatamente, senão pela palavra e pela oração. A palavra nos revela quem Deus é. O Espírito, e essa mesma palavra diz que o Espírito nos dá a entender o que está no coração de Deus. Paulo vai dizer que ouvido não ouviu, olho nunca viu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo seguinte ele diz assim: mas o Espírito nos dá a conhecer o coração de Deus. Mas como que o Espírito Santo me dá a conhecer? Sem um relacionamento direto e intencional. Imaginamos equivocadamente que o Espírito adentra porta adentro de nós e coloca dentro de nós uma convicção meio que por goela abaixo. Mas o nosso meio de nos relacionarmos com o Espírito de Deus, o Espírito do Filho de Deus, não existe outro meio senão por sua palavra e pela oração. Comunicação direta com Deus, oração, sem nenhuma firula, sem nenhum pedágio, porta fechada, silêncio de um quarto, oração. Eu falando com Deus, dessa forma o Espírito me dá a conhecer o coração de Deus. O próprio Agostinho escreve: o teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, a tua oração é contínua. A oração então de maneira nenhuma é apenas um evento. Vamos marcar um horário. Aqui na igreja nós temos 5:30 da manhã, todos os dias. Hoje, um dia extraordinário de oração aqui. Nós tivemos aqui um número tremendo de pessoas, varões, 3 orando. E às vezes nós pensamos assim, mas
Por que tem pouca gente nas reuniões de oração? Porque a igreja não gosta de orar. Quando pensamos em uma vida cristã e você deseja dar um passo além, e você fala assim: poxa, esse ano eu quero me dedicar mais aos exercícios da fé, eu quero ter uma vida que agrade mais a Deus. Então eu sei, teoricamente, que eu preciso ler a Bíblia e orar. Mas, naturalmente, o homem, quando ele se coloca, eu vou orar ou vou ler a Bíblia, eu creio que 90% prefere ler a Bíblia do que orar. É uma luta incessante contra a oração. Tanto a nossa carne como o inferno deseja que nós não oremos. É por isso que quando fazemos reuniões que são regadas à comunhão, a igreja aceita muito bem. Uma reunião regada a uma boa mensagem, aonde o pregador que ore, o pregador que busque a mensagem, o pregador que se dedique, o pregador que se separe, se santifique, jejue, clame a Deus, ele trará para mim o sumo, o extrato daquilo que Deus tem para a minha vida. E o povo, ele é tão relutante em se relacionar com Deus, que ao olhar para o princípio, nós vemos a igreja, a congregação do deserto, quando o próprio Deus chama essa igreja para ter um momento com ele, a igreja diz o seguinte: Moisés, você o pastor, sobe lá, e tudo o que Deus falar para você, nós faremos aqui. O povo é tão relutante em se relacionar diretamente e intencionalmente, que ele prefere terceirizar a oração. É por isso que as nossas reuniões de oração é tão pequena. São poucos que se dedicam. Poucos. E por isso muitos estão doentes e até mortos no meio da igreja. Nos falta fome e desejo por Deus. Cadê o Raul? O Raul hoje me falou um pedaço de um livro. Meu Deus, eu fiquei pesado com aquilo. E fala sobre o jejum. E é lógico que jejum não é o ato só de abster-se de alimento, mas ali o autor falava do jejum. E eu vou falar errado. Fala aí, varão, que aí eu repito aqui. Como é que é? Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quando Deus não significa nada para nós, não oramos. A oração, ela só é intensa em um coração que é desejoso por Deus. Não tem como alguém dizer que ama a Deus, mas não quer se relacionar com Ele. Não tem como. É impossível eu falar com Deus se não for por oração. Porque nós amamos muitas vezes a casa de Deus, amamos o rito religioso, amamos o serviço na casa de Deus, mas desprezamos a oração. Como que a fé pode ser mantida? Como se manter um coração ardente em Deus, desejoso por aquilo que Deus é, por aquilo que eu posso me tornar em Deus, se eu não o amo? E às vezes você pode dizer assim: pastor, você está falando isso porque é fácil. O senhor é pastor, então o senhor já tem uma vocação natural para a oração. Oh Deus, eu queria que isso fosse uma verdade. Gostaria do fundo do meu coração que isso fosse uma verdade. E eu vou dizer para você uma coisa: eu, pelo fato de ser pastor, muitas vezes me dou por satisfeito por estar fazendo a obra. Porque no meu coração ativista, muitas vezes, eu me dou por satisfeito, contente, por estar fazendo alguma coisa para Deus, quando na verdade meu coração está bem longe de Deus. Muitas vezes o meu prazer maior está ali, em estar no meio da minha célula ali, servindo a eles com alegria, aconselhando, mas muitas vezes o coração está longe de Deus. E misericórdia, Jesus.
Misericórdia. Então a oração não é apenas um evento, mas um estado de espírito de quem busca a Deus. Se um homem não ora, não nos enganemos, ele não busca a Deus. Ele pode buscar muitas coisas, mas não a Deus. A oração vai muito além então de uma disciplina. Ela é a revelação de uma característica de identidade. Em suma, nós podemos dizer que aquele que se diz filho de Deus, ora. É uma expressão de quem eu sou. Oração não é uma disciplina ao qual eu tenho que avançar apenas. Não é apenas uma matéria na escola do Evangelho a ser conquistado, mas é uma característica de quem eu sou. Se eu sou filho de Deus, se eu sou um cristão, a oração irá revelar realmente quem eu sou. Eu posso até dizer, sou o filho de Deus, mas se eu não cumpro essa disciplina de alguma forma, não sou. Um filho, ele não fala com seu pai por uma força de um contrato. Eu vou falar com meu pai porque afinal eu sou filho, eu tenho que conversar com ele, não é? Se é assim que acontece, há algo errado no seu relacionamento. Opa, peraí, eita, eu nem falei com meu pai hoje aqui, já tem alguns dias, senão ele vai ficar chateado comigo, vou mandar uma mensagem. Tem algo errado nesse relacionamento. Por quê? Porque um filho, ele não fala por uma obrigação contratual, mas porque existe um vínculo de vida. Eu preciso falar com meu pai, há um amor entranhado em mim, há um desejo de me relacionar com este ser que é o meu pai. Eu tenho saudade, eu quero saber como ele está, eu quero conhecer como é a sua vida, eu quero entender um pouco mais sobre esse mundo. Eu falo com meu pai. Em algum momento a oração também ela é um grito da adoração. A prova que nós somos filhos não é o que fazemos para a igreja de Deus, mas o que dizemos a Deus no secreto. Essa é a grande prova de que somos filhos. E Gálatas capítulo 4, no verso 6 vai dizer: porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. É um espírito que clama. Por quê? Porque eu sou filho. Se eu sou filho de Deus, Deus me dá o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, e esse Espírito clama: Abba, Pai. O ponto então, a oração então não é apenas um monólogo religioso, é onde nós estamos ali apenas dizendo: Senhor, faça, Senhor, eu quero, Senhor, eu determino, até porque da parte de cá não determinamos nada, pedimos a Deus, e Ele opera todas as coisas. Mas não é um monólogo religioso, é um instituto de um recém-nascido espiritual. É como um filho, o primeiro sinal de um bebê, o choro. O primeiro sinal de vida em um bebê é o quê? É o choro. João Lucas, quando nasceu, ele ficou 5 minutos em silêncio. E eu filmava o nascimento dele. E ele saiu e não chorava. E ali começou a vir aquela angústia, e eu paralisado, porque naquela hora a única coisa que veio na minha cabeça foi: ele está morto. Até que a sala encheu de profissionais, e ali eles fazendo ali aspiração, massagem cardíaca, e virava, entregava para outro, e eu não sabia o que fazer. Até que a Vanessa olhou para mim e falou assim: meu bem, ora. Naquela hora eu parei de filmar, comecei a orar a Deus, até o momento que ele
Chorou, e quando ele chorou, está vivo. Nunca me alegrei tanto com o choro de um filho. É por isso que de vez em quando eu dou uma pisa nele, para ver que ele está vivo. É brincadeira. Mas assim como para um recém-nascido, o choro é sinal de vida. O primeiro sinal de um novo nascimento é o clamor ao Pai. Homens que nasceram de novo e não clamam ao Pai, correm um sério risco de estarem mortos ainda. Pessoas que não rogam a Deus, correm um sério risco de estarem mortos. E o Pai anseia que você chore. O Pai anseia por um choro seu. Não que as nossas orações elas têm que ser sempre melancólicas ou dramáticas demais. Até porque a oração não pode ser o último passo. Quando não há mais esperança, então aí oramos a Deus de maneira nenhuma. Mas o Senhor aguarda nós, filhos, que clamemos a Ele. Por isso que o Espírito, quando vem a nós, clama: Abba, Pai. A oração, ela de maneira nenhuma pode ser negligenciada por seus filhos, porque é o clamor daquele que vive. Todo aquele que vive, clame ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. A oração então, ela é uma declaração de dependência. Dependemos do Senhor. Eu decidi o nascer de novo, é uma decisão. Senhor, eu não quero mais viver como eu vivo até agora. Salmo 42, verso 1: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus. Tomás de Aquino vai dizer, acerca de uma pergunta: se Deus sabe de tudo, por que orar? Eu creio que você já pensou isso também, eu já pensei também. Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu ainda tenho que dizer para o Senhor que o Senhor já sabe? Que loucura é essa? É a loucura da fé. Tomás de Aquino, que era chamado doutor angélico, responde então na sua Suma Teológica: nós não oramos para mudar o conselho divino, mas para obter o que Deus dispõe que fosse realizado por meio das orações dos santos. Vou repetir: nós não oramos para mudar o conselho divino, mas para obter o que Deus dispôs que fosse realizado por meio das orações dos santos. Ore, não para informar a Deus o que Ele já sabe, mas para se alinhar ao que Ele já planejou liberar sobre a sua vida e o seu ministério. Eu não oro para mudar a Deus, eu não oro para que Deus mude de alguma forma, mas eu oro para que de alguma forma a vontade de Deus seja perfeita na minha vida. Eu oro não para mudar a Deus, mas para mudar a mim mesmo. Não oro a quem designa o que Deus deve fazer, mas para que eu entenda que os planos de Deus são muito melhores do que os meus. Eu oro para alinhar a minha vida à vontade daquele que sabe de todas as coisas. A oração não é o meio pelo qual eu convenço Deus da minha vontade, mas é o meio pelo qual eu submeto as minhas vontades à vontade de Deus. A oração então é o meio que Deus escolheu para nos fazer participantes de seus milagres. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele nos torna participantes dela. Participar do que Deus está fazendo. A oração então, ela deve ser vista, como o próprio avivalista diz, Martinho Lutero: a oração é a profissão do cristão. A oração é a profissão do cristão. Efésios 6,18 vai dizer: orando em todo o tempo, no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Orando todo o tempo no Espírito.
Outra pergunta bem legal que nós carregamos: a Bíblia diz para orar sem cessar. Como é possível alguém orar sem cessar? Tem que trabalhar, tem que dormir. Um coração rendido a Deus, ele sempre está à procura de Deus. A oração, ela nem sempre será realizada de joelhos, de olhos fechados, mãos levantadas, mas é orando no Espírito todo instante. Todo instante: Senhor, me ajuda. Senhor, vai na frente. Estou indo trabalhar, Senhor, o Senhor que já conhece o futuro, sabe tudo que eu vou enfrentar. Deus, esteja lá. Senhor, guarda os meus lábios. Senhor, estou dirigindo, um irmão abençoado, um filho de Deus me fechou no trânsito. Jesus, tem misericórdia de mim e dele. Martinho Lutero, então, o reformador, era conhecido por sua vida intensa de clamor. Mesmo antes dos movimentos reformistas da parte de Martinho Lutero, ele já era um homem de oração. Seus amigos diziam que sempre antes dele ir para os estudos ou para o trabalho, ele sempre ia à casa de Deus para orar e clamar. Sempre estava em constante oração. O próprio Martinho Lutero diz: como um alfaiate que faz vestido e sapato, assim como o alfaiate que faz vestido e o sapateiro faz sapato, o cristão deve orar. A profissão do cristão é a oração. Assim como cada um tem o seu ofício, o ofício de um cristão é a oração. O próprio Martinho Lutero diz que nos dias em que ele tinha muito trabalho, o dia em que a vida dele estava bem corrida, ele precisava passar as primeiras 3 horas do dia em oração para dar conta de tudo. E muitos de nós dizem o quê? Não oro porque não tenho tempo. E se você não ora, se você não tem tempo de orar, entenda uma coisa: você está mais ocupado do que Deus planejou você para viver. Se tudo que você está vivendo está te ocupando até o ponto de você não ter tempo para orar, você está ocupando com coisas que Deus não fez você para viver. Vou repetir para você: está sem tempo de orar, você está mais ocupado do que Deus pretendia que você estivesse. A oração, ela não gasta tempo, ela multiplica a eficácia de todo o nosso tempo. O próprio Cristo é o arquiteto de todo o universo. Ele estava no início. Por meio dele foram criadas todas as coisas, e para ele tudo existe. Este mesmo ser extraordinário, poderoso. Muitos se perguntam: se Jesus é Deus, por que ele precisa então orar? Por que Cristo precisou orar se ele é o próprio Deus? Como homem, então, Jesus dependia do Pai. Ele se colocou no lugar de dependência de Deus, para mostrar ao ser humano que só pode ser um ser humano pleno se ele depende de Deus. O ser humano só o é em sua plenitude se ele depender de Deus, se ele estiver conectado com Deus. Jesus orou em diversos momentos. Jesus orou no seu batismo, antes de escolher os 12 apóstolos. Após um dia de milagre, após a multiplicação dos pães, Jesus se retira do meio da multidão e vai orar. Jesus, ali no monte da transfiguração, ele sobe ao monte para orar. Num dia de céu aberto, num dia onde passado, presente e futuro se alinharam num único momento, numa única pessoa em Cristo, ele estava orando. Jesus ora pelos seus amigos, seus sucessores, ora por Pedro, para que Pedro apacente o rebanho. Jesus ora no momento máximo da angústia, no Getsêmani. Jesus ora na cruz. Jesus roga ao Pai para que não deixem os filhos sós, seus discípulos. Jesus, todo instante,
antes ou após milagres, estava orando. Jesus ia comer, ele rogava ao Pai, orava e partia o pão. Jesus é o exemplo máximo do que é a oração, mas fica algo no ar: se o autor de toda a criação, o autor da vida, não dispensou a oração em nenhum momento da sua jornada, como que nós, simples peregrinos, ousamos tentar viver um dia sequer sem oração? A oração não pode ser apenas quando o pastor diz: feche os seus olhos e ore. Ou apenas uma oração: Deus, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Não estou dizendo que essas orações não são válidas, mas se o nosso relacionamento é apenas isso, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia. Martim Lutero então diz que para ser um cristão sem oração, para ser um cristão sem oração, é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. Pastor, eu sou um cristão, eu só não oro. Isso é tão possível como estar vivo sem respirar. É impossível. Pastor, por que a minha vida não avança? Por que parece que eu não estou indo em direção a Deus? É porque não estamos buscando, não temos a intenção, estamos todo o tempo esperando que Deus, de uma forma miraculosa, impacte o nosso coração, e a partir daquele momento nós nos despertemos à oração. E eu acredito que isso pode acontecer sim, mas isso não é uma regra. E vou dizer a vocês, eu preciso muitas vezes que alguém sim fale algo. Eu preciso que alguém me diga algo, um testemunho, a comunhão. Essa semana o apóstolo Ronaldo, na nossa oração aqui semanal, ele veio falar conosco impactado pela oração. E foi tremendo, meu Deus, como foi tremendo aquela manhã. O homem de Deus, o homem de Deus que ora, ele consegue impactar outros. Ele consegue, transcender Jesus. Eu sei que talvez esses poucos minutos que estamos falando de oração, talvez eu consiga acessar os seus ouvidos, a sua mente, mas isso talvez não penetre no seu coração. Mas eu quero que você entenda uma coisa: talvez a oração não tenha sido tudo o que deveria ser na sua vida, porque talvez você, como falamos antes, ainda não nasceu de novo. E eu não estou aqui insistindo para termos frutos, porque não se pode cobrar fruto de quem não nasceu de novo. Mas para você que se sente distante de Deus, eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a clamar ao Senhor, a você restaurar o altar da adoração de Deus. Não para pedir coisas para Deus, não que seja pecado pedir, mas muitas vezes o exercício da oração que praticamos é apenas clamar a Deus por coisas, por situações, para que Deus de forma miraculosa possa mudar algo que está acontecendo na nossa família. E é válido, Ele pode fazer todas estas coisas e muitas outras mais. Mas se você sente que há algo que precisa mudar na sua vida, pastor, tem algo que, não há completude, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Eu adoro na minha casa, eu leio a palavra, mas eu não sinto a presença de Deus. Nós vemos com a família de Martinho Lutero, ele com Catarina Vambora, cria seus filhos ali, e eles são ensinados a orar. E qual que era o limite da oração deles? Até quando eles oravam? Eles oravam até que eles tivessem certeza que Deus estava naquele lugar. E nós temos alguns minutos ainda, então eu quero pedir a você que deseja a presença de Deus. Não se constrange se você não quer, não tem problema. Mas se você quiser a presença de Deus, eu quero convidar você a orar. Você pode ficar à vontade. Se você quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado,
fique à vontade, mas não deixe de clamar, não deixe de pedir ao Senhor, porque os céus aguardam aquilo que você tem a expressar a Deus. Os céus estão aguardando a vida que Deus te deu. Se Deus te deu vida, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Então eu convido você, não fique sem fazer nada, mas expresse algo a Deus, fale: Senhor, obrigado Jesus, porque o Senhor tem me levado, meu Deus, Pai, a este lugar de clamor, a este lugar, meu Deus, de adoração, a este lugar de afeto, a este lugar de providência, a essa necessidade dos seres humanos, que é o Senhor, meu Deus, e alcançamos isso apenas através da oração. Jesus, como fomos para longe do Senhor, Pai, como fomos para distantes de Ti, ao ponto de não desejarmos mais a Tua presença, de não mais desejarmos, Senhor, Pai, falar contigo. Somos fascinados e temos a nossa mente cativada, Senhor, por belos louvores e canções. Nos alegramos, Senhor, em situações onde milagres acontecem. Meu Deus, Pai, somos fascinados pela cultura organizacional da igreja. Meu Deus, somos, atraídos por belos sermões. Mas Deus, há muito tempo nosso coração já não mais deseja a oração, Jesus. Temos negligenciado, meu Deus, Pai, esse tempo precioso, que não se torna, meu Deus, para nós um rito, mas como um exemplo a ser seguido e perseguido, porque Cristo nos ensinou a orar. E Ele orava de uma forma tão extravagante, extraordinária, diferente, que os discípulos, ao contemplarem Jesus orando, clamou a Ele dizendo: Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar. Queremos orar como o Senhor ora, queremos fazer como o Senhor faz. Meu Deus, o Senhor chama Deus de Pai, o Senhor tem prazer na oração, mesmo possuindo todo o poder de operar todas as coisas no céu e debaixo da terra. Meu Deus, Pai, o Senhor, meu Deus, tem o poder para tudo, para operar tudo em todos, e ainda assim clamava a Deus. O Senhor, que é o detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, o Senhor, meu Deus, não abriu mão, meu Deus, Pai, de orar a Deus. Que a oração não se torne um fardo em nós, mas se torne, meu Deus, a alegria da nossa vida. Sejamos, meu Deus, impactados, meu Deus, pela necessidade da oração, que desejemos a oração como desejamos o ar, o alimento, a água, Senhor. Pai, a oração é uma necessidade básica da vida de um cristão. Meu Deus, em nome de Jesus, como a Tua palavra fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pelo meio da oração, fortaleceremos tanto o Espírito como a carne também, meu Deus, Pai, porque a carne tem militado contra o Espírito e impedindo, meu Deus, os exercícios espirituais. Mas, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor, meu Deus, Pai, nos ajuda, nos atraia, porque ainda que uma verdade seja anunciada, mas se Cristo não operar o milagre em nós, de nada adiantará. O Senhor é capaz de nos convencer, o Senhor é capaz de mudar, meu Deus, nossas estruturas. Meu Deus, então nos ajuda a não negligenciarmos, meu Deus, em nome de Jesus, a oração, porque ela reforça a necessidade da vida. A oração reforça a necessidade de estarmos com o Senhor. É por meio da oração que conheceremos, meu Deus, a alma e o coração de Deus. A oração é o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Deus então tem sede de que tenhamos sede dEle. Meu Deus, em nome de Jesus, que tenhamos sede, fome pelo Senhor. Meu Deus, o ministério de todo o herói da fé foi regado por oração. O ponto máximo, meu Deus, Pai, o ponto de partida, o
ponto, meu Deus, que une cada homem de Deus relevante em todas as eras e gerações. Todos os homens de Deus na Bíblia e pós-Bíblia, meu Deus, foram homens de oração, poderosos em oração, homens que subiam num altar, meu Deus, nunca antes de orar ao Senhor, homens que sabiam, meu Deus, que eram incapazes, que não tinham, meu Deus, Pai, o que era necessário para subir a um altar, mas eles se revestiam de oração, e por meio da oração, o poder do céu vinha sobre eles, homens aos quais, meu Deus, Pai, pregaram a homens, e homens sentiram o peso do pecado, meu Deus, Pai, a multidão sentia, meu Deus, o peso da glória de Deus, tanto viam céus abertos, como também a calamidade do inferno, meu Deus, homens que oram, são poderosos em Deus, mulheres que oram, são poderosas em Deus, suas famílias são edificadas sobre um firme fundamento, a tua palavra e a oração, Deus, que não negligenciemos, meu Deus, Pai, essa prática, que voltemos às boas práticas do Evangelho, meu Deus, Pai, que nos ensina que devemos rogar ao Senhor, rogar a Deus, tanto para a seara, quanto para a edificação pessoal. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, nos ensina a orar, Jesus, nos ensina a orar, Pai, nos ensina a orar, não apenas as palavras que devemos dizer, mas a intenção do coração. Muda, Senhor, muda as nossas intenções, muda os nossos valores, muda tudo que temos para sermos tudo que o Senhor precisa.